Bom, então, boa noite para todo mundo. Vamos para o nosso segundo encontro, né? Para que a gente possa estar falando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais a lógica, o pensamento, esse pensamento grego, né? Eu passei para vocês um PDF que eu baixei da Labris, da Labris não, da IS. Deixa eu só anotar aqui. Eu baixei, passei para vocês. Porque nesse PDF, ele fala da importância, né, da gente entender e contextualizar a palavra na época que ela foi concebida, na época que ela era utilizada. Para que a gente não faça uma interpretação equivocada, trazendo aquele termo para os dias de hoje, a gente vai, muitas vezes, fazer algumas interpretações equivocadas, tá? Então, a ideia da aula de hoje eu fiquei na dúvida se eu trazia a ortopraxia primeiro, ou se eu trazia primeiro a explicação das virtudes. Então, eu achei melhor trazer as virtudes primeiro, para depois nós falarmos da prática. Eu acho que vai facilitar a gente entender essa prática melhor e compreender um pouquinho até mesmo como fazer as adaptações da nossa prática, baseado no que a gente vai entender como nós entendemos hoje como virtude, mas que naquela época não era visto como virtude, tá? Isso é uma outra coisa da nomenclatura que é interessante a gente perceber. Para eles antigos, essa palavra virtude, ela não existia. E no grego moderno, a palavra virtude é arete, arite, né? Pô, pegou a mesma palavra e colocou um significado diferente. Entende? Mas não é tão diferente esse significado, e a gente vai entender um pouquinho um conceito de virtude para os gregos antigos, o que que era, né? E como a gente, por que que essas virtudes se tornam, então, o nosso o que vai parametrizar as nossas práticas dentro da ortopraxia, que é o fazer correto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, bem bonitinho. Bom, primeiramente entender, então, se arete não significa literalmente virtude no grego antigo, o que significa, então, e por que foi feita essa associação? Arete vem de aristos, que significa o melhor, né? Mas o que é esse melhor? O melhor é a excelência em cumprir a sua própria função. Isso que é a grande sacada. Porque você se olhar no espelho e dizer, olha, por isso que não é perfeição, entende? Porque quando eu me olho no espelho me vejo e digo, qual é a minha melhor versão hoje? Entende? O que eu estou fazendo de melhor hoje? Por quê? Porque eu tenho clareza que eu tenho os meus limites, que eu estou em processo, que eu estou florescendo, que eu estou voltando para casa. Eu não cheguei em casa de novo, eu estou voltando para casa, né? Então, o arete é olhar para si mesmo e dizer aonde eu estou? Aonde eu estou hoje? Nesse lugar que eu estou hoje, qual é o meu melhor a fazer? Entende? O quanto que é profundo, e isso é muito legal, porque quando a gente começa a pesquisar, por exemplo, a ler sobre Apolo, né, que é um grande curador da alma, entende? E ele tá lá escrito, conheça a ti mesmo. Ou seja, conheça você. Você está aonde agora? Parem e pensem um pouquinho. Qual é o lugar de vocês hoje? Quais são as dificuldades de vocês hoje? Mas não só as dificuldades, mas o que hoje vocês estão fazendo melhor? Ou até mais, vamos mais profundo. O que eu estou fazendo hoje? Esse é o arete. E quando eu me identifico, olha, eu tenho hoje uma excelente eloquência. Então, eu vou fazer a minha
vou usar esse meu talento da melhor forma possível. Hoje a minha paciência não é tão desenvolvida, então, dentro do que eu tenho hoje de paciência, eu vou fazer o meu melhor, entende? Então, arete é isso, é executar o melhor, é cumprir a melhor, a nossa função de maneira coerente, de uma maneira da nossa excelência. A alma, então, ela é ordenada pelo justo. Esse é o arete, é onde a gente quer chegar, entende? Qual é o meu arete final? É ter dominado tantas coisas, tantas características, tantas qualidades, tantas valências, que eu vou chegar no final dessa minha jornada terrena, muito mais próximo da minha conexão com o universo, com o cosmos, do que eu estou hoje. Entende? E isso é muito pedagógico, né? Quem é professor e já leu Paulo Freire, é o discurso. Cara, de onde eu quero ir, de onde eu estou e para onde eu quero ir, né? E o arete me traz à luz de que é exatamente a percepção do momento que eu estou vivendo agora. Imagina, mesmo eu estando vivendo num momento que não é o meu perfeito, eu vou estar fazendo o meu melhor. Porque eu tenho a consciência que eu vou errar, que eu tenho limites, mas eu vou estar sempre fazendo o melhor. E é legal que você vê outras culturas dialogando e falando isso também, trazendo esse olhar também para si em relação a isso, né? Então, esse viver melhor, esse ser melhor, não é perante a sociedade somente, mas também é perante ao universo, ao cosmos, né? A essa cosmologia, a esse todo, né? Que isso é uma outra, que a gente já viu, a importância de nos compreendermos fazendo parte desse cosmos. A gente vai ver no próximo encontro qual é o nosso papel, o papel do ser humano dentro desse processo. Nós temos uma função, né? Todos, tudo. Estamos conectados e ligados de forma muito interessante. E tudo isso para que a gente possa, então, estar nos reencontrando e nos tornando Ev-Demonis. Perfeito? Ou seja, espíritos elevados. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum recorte, me chamem que a gente faz, tá? Aí eu trouxe para vocês algumas falas para a gente pensar o que os filósofos falavam, que a gente vai ver que, na verdade, existe um entendimento, né? Da mesma forma que eu estou citando Paulo Freire, eu estou trazendo pessoas do meu pensadores modernos, que eu tenho acesso, né? Para fazer esse contraponto, isso estou trazendo outras pessoas que pensaram naquela época, que viveram o helenismo, que viveram essa relação com os deuses, assim como nós. E depois eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês entendem, ou o que vocês sentem também por essa palavra arete, que foi transformada hoje, né, volto a dizer, para o grego moderno, virou-se virtude, mas que a sua origem etimológica não é virtude, e sim excelência, um fazer melhor, né? Então, Homero dizia, no contexto geral, que é excelência no papel de cada um. Ou seja, você é uma professora. Então, realmente, você é a melhor professora que eu puder ser. Eu não vou ser meia boca de professora, eu vou ser melhor, eu vou me esforçar e vou me entregar para ser a melhor. Sou jogadora de futebol, eu vou ser a melhor jogadora. E esse melhor é eu comigo mesmo. Não é o melhor comparativo, porque não é o melhor. Não é o melhor em competição, mas é o melhor em comparativo com si mesmo. Eu estou fazendo o meu melhor, né? E aí, isso que é essa é a ideia. Sócrates já diz que o arete é eu conhecer o bem. E que é esse bem? Esse bem dessa concepção que nós temos de certo e errado, de bom e mal? Não. O bem, para os filósofos, para Sócrates, é o sagrado,
é tudo que nos eleva em direção ao sagrado, ou seja, tudo que movimenta em direção ao retorno da casa, ao retorno da alma ao uno, tá? Ou seja, Platão já diz, que já coloca que são as virtudes cardeais, ou seja, o areté, ele vai estar desenvolvendo, para você praticar o areté, para esse areté, você vai precisar desenvolver as virtudes, e essas virtudes vão ser pontos-chave, vão ser cruciais para o seu desenvolvimento do seu caráter, para que você se torne realmente uma pessoa exercendo a sua função de melhor forma, né? Aristóteles coloca que o areté, então, ele vai ser o meio termo. Ele já traz o meio termo, nem sabe o que seria esse meio termo. O meio termo que nós não somos divinos, né, a perfeição, mas também não somos a imperfeição. Nós estamos nesse meio caminho, mas um caminho justo, entende? Um caminho onde tem sabedoria dentro desse caminho, porque existe todo o movimento, existe um movimento, né, de melhoria, de aprimoramento desse fazer melhor cada vez mais. Os estoicos, ele fala que é viver em acordo com o logos. O logos é a palavra falada, mas não é virou-se razão, hoje no grego moderno, logos é razão, ou palavra falada, mas esse logos, no grego antigo, ele é uma palavra falada, um pensamento, mas tem conhecimento, tem a razão de estar ali. É mais profundo do que a causa, entende? Tem o motivo pelo qual, e esse motivo está associado à ordem cósmica, tá? E os neoplatônicos falam de virtudes políticas, catásticas e teóricas e da teurgia, ou seja, ele vai falar que essas virtudes vão englobar todo esse comportamento em todos os aspectos sociais, né, religiosos, teóricos, tudo que possa estar vindo para dentro aí. Então, no final das contas, todos desejam e almejam a mesma coisa, né? Que a gente faça realmente o nosso melhor o tempo todo. Quer dizer, o máximo que nós pudermos, né? Volto a dizer, esse pensamento helenista, ele podemos considerar uma utopia enquanto sociedade, mas não deixa de ser um desejo, né? Vai que um dia a gente pare de dar tanta importância ao ter e foquemos no ser, né? Porque parece hoje que falar sobre isso virou tão bobo, né? Mas, sabe? Então, vou trazer para vocês hoje, a gente vai desvelar, bater um papo um pouquinho sobre algumas virtudes, porque se vocês viram no PDF que eu enviei para vocês, eles não só trazem as virtudes, mas também trazem algumas palavras, e a gente viu a quantidade de virtudes, de coisas que nós precisamos estar desenvolvendo na gente, ou mesmo aprimorando. Mas eu trouxe algumas, e eu vou marcar algumas bem específicas, porque são elas que parece que elas têm uma visão tão complexa e estão mais presentes nas nossas tomadas de decisões no dia a dia, né? Meu primeiro vídeo que eu fiz no TikTok, eu falei as primeiras palavras que eu aprendi, né, quando eu resolvi iniciar no helenismo, que foi nada em excesso, tudo na medida certa, e teve mais uma que foi nada é certo, tudo na medida certa, e a terceira eu esqueci. Mas basicamente essas duas. Tem mais uma ainda. Moderação. Tudo com moderação. Medida certa, isso aí. Nada em excesso. E aí a gente fica pensando que tudo isso, essas palavras, elas vão nortear a nossa próxima aula, que é o fazer correto. Então, eu entendi que trazer isso primeiro seria mais interessante do que começar com fazer correto, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas só, que é a Efizévia, o Edos, a Sofrocine,
a olha só, dikeocine, haris, eftaxia, cafarsis, ficia, metro, time, tunquerum, que é a honrar o tempo certo. Então, essas a gente vai falar um pouquinho, umas mais do que outras, mas vamos estar nos apropriando disso. Uma palavra muito, que a gente usa muito, é efzévia. E aí eu quero que vocês observem aqui o ef, né? Ef é um prefixo que ele é traduzido como bem, mas volto a dizer que esse bem não é um bem do humano, do bem, do mal, não, não. É um bem. O que é o bem para nós? É tudo que eu faço que me eleva. Então, esse ev, toda vez que ele aparecer em alguma palavra, ele vai trazer a ideia de elevação, de positividade, no sentido do bem que eleva, né? Da atitude, do comportamento que nos eleva, tá? E a sévome, né? Porque esse Bzinho, esse, né? Não é o beta, não é beta, é atenção de v, né? Então, o sévome significa reverenciar. Então, evsevome vai literalmente ser uma boa reverência. Uma reverência que me eleva. Bom, uma reverência que me eleva. Ou seja, é uma conexão profunda entre eu e o sagrado. Então, eu preciso estar presente nisso. Entende? Porque e isso, essa reverência, essa boa reverência, essa boa postura, é uma presença não só de corpo, mas é uma presença de alma, é uma devoção, um reconhecimento daquele momento sagrado, é uma devoção à minha alma, a psique se coloca diante, ela se reconhece no lugar que ela está e ela se coloca diante ao sagrado. Isso é efzévia, né? É essa reverência com profundidade, ou seja, eu compreender, inclusive, qual é o meu lugar, né? Quem sou eu dentro desta relação com os deuses? Então, quando a gente fala que eu estou agindo com efzévia, é esse pensamento que você tem que entender, tem que se colocar. É estar presente no aqui, no agora, no momento, com reverência, ou seja, estar totalmente entregue para aquele momento. E esse é difícil. Principalmente nos dias atuais, onde a nossa mente trabalha 1000 por hora e o nosso pensamento se dispersa com muita facilidade. Então, desenvolver essa reverência, ela vai. Dicas para começar a treinar essa reverência. Quando vocês estiverem conversando com alguém, não interrompam o pensamento do outro. Aprenda a ouvir o outro, sem criar ideias sobre o pensamento do outro. Normalmente a gente está conversando, o outro fala e você já quer contraponto, né? E aí você não está presente no diálogo, porque você não escuta. Então, começar a praticar isso pode ajudar a gente na hora de fazer uma ritualística, eu estar com efzévia, eu estar com presença total, porque eu aprendo a ouvir, para falar, para agir, não, que a gente vai ver no tempo certo, tá? Outra, o A e o I é o encontro vocálico, que ele tem o som de E, né? Aí ele vai ficar E2, né? Que esse D aqui, o delta, ele é igual o D do espanhol, the. Então vai ficar E2. Então, vem a etimologia dessa palavra, é o ed,
né? Que significa respeitar com reverência. Então, esse pedacinho vai trazer a ideia do respeitar. Mas olha só, que é diferente do outro da Efzévio, mas uma diferença muito sutil, né? Porque eu estou trazendo, esse é o meu posicionamento, essa reverência é eu me colocar no momento, Efzévia. Eu tenho entendimento que eu tenho que estar com o meu corpo, com a mente, focado no momento. Já é o seguinte, eu respeitar com reverência, mas é o quê? O sagrado, é o que está fora de mim. Eles dialogam. Eu me colocar a, e outro, eu entender o. Entende? Eles se complementam. Então, no momento de uma ritualística, que a gente vai ver na próxima aula, no próximo encontro, a ortopraxia, ela precisa ter esses dois contrapontos. Porque a gente vai ter, nessa relação, a gente vai ter um caminho. A gente vai ver lá depois, a gente tem um caminho. Então, eu preciso ter esse lugar, eu estar presente no meu lugar, eu reconhecer o meu lugar, todo meus corpos estarem inteiros no presente, com reverência naquele instante, e entender o respeito do que estou fazendo ao sagrado, que é exatamente Elos, né? Então, o que é legal também, essa virtude, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia também, é o freio interior. Hoje, por coincidência, um amigo meu me chamou e disse assim, nossa, estou vivendo o meu mundo retrógrado. Comentei de novo numa outra postagem, já estou na polêmica novamente. O que está faltando para ele? O freio interior, né? Aquele freio que vai te... Opa! Não vai. Então, o Edos também fala isso, né? Que você sabe o teu lugar, e se você avançar esse teu lugar, não respeitar o outro lugar do sagrado, você vai se estrambicar, entendeu? Então, esse Eros também nos coloca como, olha, tudo tem um limite, né? O respeitado que está fora também precisa de pôr limites. Vejam que ambas são reverências, né? Ambas estão falando de reverência, mas de reverências de lugares diferentes e de olhares diferentes sobre essa reverência, né? Então, ele traz também um sentimento de pudor, de cuidado, que nos impede de viver de maneira desonrosa, ou seja, que nos impede de fazer tudo que vem na nossa cabeça, entende? Porque se eu tenho que entender que o outro, ele tem o lugar dele, e ele tem que ser honrado por esse lugar dele, não dá para eu sair fazendo tudo o que eu quero. E isso também vai dialogar muito com o time que é a honra, né? Porque viver com honra perpassa muito com viver a integridade, tanto do meu eu quanto do eu do outro, né? Com a presença, entende? Então, passa por essas questões também. Vamos lá. Até aqui, tranquilo? Não estou vendo nenhuma perguntinha. Tranquilo? Muito tranquilo. Ok. Quem saiu da aula de filosofia, estou falando muita besteira aí? Tá tudo tranquilo? Porque não é fácil, viu? Falar de pensamento filosófico sem ser filósofa para filósofos. Olha que desafio, hein? Vocês estão me botando numa saia justa, bonita. Vamos lá. A próxima qualidade que nós precisamos desenvolver, e essa, sim, vou dizer para vocês, é uma das minhas favoritas, eu ainda tenho muita dificuldade para lidar com essa qualidade, é a sofrocine. Sofrocine. Tem um acento no cis. Sofrocine. Que ela vem de sos, que são, né? E vem a palavra rirem, que vem da mente. Bom,
mente sã, basicamente isso daí, né? Mas o que é essa mente sã? Uma inteireza da consciência. Nada mais, nada menos é que moderação. Moderação. Aí eu assim, nossa, moderação. Cara, nada não nos permitir sermos dominados pelos excessos. Isso que vai nos ensinar. Caramba, inteireza, olha só, eles trazem a ideia da inteireza da consciência. Ou seja, por que inteireza da consciência? Eu realmente estou me conhecendo. Eu sei exatamente o que eu preciso. E eu vou lançar mão, eu vou buscar viver exatamente o que eu preciso. Tudo que vier a mais, que eu correr atrás a mais, é excesso. Isso é a inteireza da consciência. A consciência, ela se torna sábia, ela se torna tão... Ela conhece tão a si mesmo que ela não perde tempo com futilidades, com coisas que não agregam. Então, ela sabe o que ela quer. Prática, por exemplo. Isso é difícil, tá, gente? Não pense... A teoria é muito bonita, mas na prática a gente escorrega como se estivesse pisando numa casca de banana, né? Quer ver uma dificuldade minha? Ir para um buffet. Vou para uma mesa de buffet, olha aquela quantidade de opções. Eu nem estou com tanta fome, mas eu vejo aquele... Ai, é lasanha, é prata aquilo, umas comidas diferentes que eu nunca olhei na vida e... Cara, eu quero provar tudo, eu não estou nem com tanta... o meu corpo nem cabe mais tanto isso. Para que eu estar nem cabe, mas eu como, né? Isso é excesso. Isso está longe de ter uma inteireza, de uma consciência, de uma mente sã, entendeu? Estão entendendo aonde chega, a profundidade que chega você compreender esses termos? Então, realmente, fica difícil eu falar moderação. Moderação. Pô, mas moderação é, sabe, muito, muito superficial. Mas é uma moderação que te traz uma consciência sobre si mesmo fantástica. Bom, e aí já veio depois, tem o autocontrole, porque para você ter, ele viu, tem o freio, né, do outro, mas também já vai ver o autocontrole, que é o freio sobre si mesma, sobre os seus desejos, entendeu? Então, a Sofrocine, ela coloca exatamente isso. Observe a moderação. Não deixe que os excessos, que os desejos, o excesso de desejo, sabe, se sobreponha sobre aquilo realmente que é importante, que é necessário, né? Isso é importante a gente... Por quê? Porque nós somos movidas pelo desejo. E, às vezes, o desejo se faz tão forte nas nossas vidas que a gente perde o controle, a moderação sobre o que realmente é desejo real e não é. E aí, eu acabei de me lembrar agora do filme, aquele Sandman, que está passando. Cara, muito legal esse filme, essa série é bem legal. Vira e mexe, eu anoto frases que eu escuto no vídeo, depois fico pensando na frase. E eu ouvia, uma das vezes que eu ouvi agora, falou uma sobre o desejo normalmente é carregado por muita ilusão. Ilusão não é o que é real. Ilusão é algo passageiro. Entende? Entendeu? O que eu quero trazer em relação à moderação? Às vezes a gente vive na ilusão e nos perdemos um pouco no que realmente é necessário, fundamental, né? E aí a gente vai para os excessos. Bom, Dickiosine, novamente, o cine vai indicar qualidade, né?
Opa, o que que houve aqui? Ok. Eu estou gravando para ver se eu faço alguns recortes para colocar. Então, vamos lá. Ela vai trazer a ideia da DIC, né? DIC está relacionada com ordem, com justiça. Então, indica a qualidade da justiça. Qual é a qualidade da justiça? É a retidão. É literalmente a gente procurar agir de acordo com a ordem correta. E aí é um outro movimento importante nosso em relação ao cosmos, né? Procurar esse movimento de procurar agir corretamente, de procurar agir como base, como parâmetro, com a ordem cósmica. Então, a Dickiosine, ela vai falar exatamente isso, é a justiça, é a retidão, né? Ela pode ser considerada uma das virtudes mais completas, assim, porque ela vai englobar tudo, porque eu me colocar dentro desta, eu me posicionar com esta postura, eu vou agir de acordo e respeitar a ordem cósmica. Isso vai englobar, basicamente, vai me obrigar a agir com todas as outras características, todas as outras virtudes, vamos chamar assim, com todas as outras valências importantes necessárias para que eu mantenha a ordem cósmica dentro de mim, né? Se a gente parar e pensar, por exemplo, vamos dar um exemplo prático que eu sou formada por bactérias. Todo mundo concorda. Meu corpo todo é formado por bactérias. E eu tenho que manter a ordem dentro desse corpo, ou seja, todas as comunidades do meu corpo precisam estar equilibradas. E eu tenho que comer na medida certa, eu tenho que beber água na medida certa, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que fazer a minha higiene, eu tenho que cuidar da minha mente. Entende? Eu tenho consciência de tudo que eu preciso fazer para manter o meu corpo em ordem, em equilíbrio, meu microcosmo, manter tudo em equilíbrio. É isso que essa valência, essa qualidade fala. A Dickiosine, ela vai falar exatamente isso. Eu tenho que ter a consciência que é meu dever manter a ordem dentro do meu microcosmo. E, né, por sua vez, estar em sintonia, estar também mantendo a ordem dentro do macro, fazendo o meu papel, efetivamente, mantendo a ordem do meu papel dentro do macrocosmo. Entende? Então, essa é a ideia. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter isso na cabeça. É isso que eu quero, né? Então, eu vou fazer... O que eu preciso? Olha o discurso do Areté. Como eu estou, o que eu preciso mudar para que eu possa, então, estar mantendo o meu corpo dentro desse microcosmo alinhado, organizado, entende? A próxima qualidade, rariz, né? Ela vem da graça, da gratidão, né? Daria para fazer um oráculo, né? Daria para fazer um oráculo, sim. Porque é bem interessante, né? É bem interessante. Depois eu vou mostrar umas cartas que eu ganhei agora, da Theory para mim. Depois eu conto essa história, vamos ver aqui. Bom, rariz, ela vem da graça. Então, palavras, por exemplo, Herome, né? Que é estou feliz, estar no estado. Outra, Harika, Hari, né? Tudo isso assim, Hari Afrodite. O que significa salve Afrodite? Salve no feliz, feliz Afrodite. Estou feliz. Feliz estar aqui, entende? Então, Haris, ela vai trazer a beleza, vai fazer com que a gente reconheça
toda a beleza que existe ao nosso redor, né? E essa raiz, ela está nas oferendas, ela está na nossa postura, entende? Ela está diante do outro, entende? É um estado de espírito que esse caminho faz, né? Haris, if haristo, ó, if elevado, haris, entende? Ó, if, estou muito feliz, if, uma felicidade que me eleva, então eu agradeço. O grego é muito bonito. Ele é uma palavra, uma linguagem muito lógica. Eu gosto disso. A outra, eftaxia, também, de novo, mesma coisa. Taxis, ordem, né? Então, ordem, disciplina. Cara, a gente não chega a lugar nenhum no caos, né? Eu preciso ter autocontrole, eu preciso ter disciplina, entende? Preciso, quando a gente está falando de devoção, né? Precisa ter autocontrole, precisa ter. Hoje um rapaz me chamou no Instagram, ele disse o seguinte para mim: oi, Orféia, tudo bem? Eu estou querendo começar no helenismo, mas eu queria saber se eu preciso fazer as oferendas daquele jeito. Ele começou a falar um monte de coisa. Porque eu quero fazer o que eu não quero levantar os braços para cima, eu não quero mandar para baixo, eu não quero fazer isso, não quero fazer outro. Aí eu falei assim, e por que você quer ser helenista se você não quer fazer nada que um helenista deve fazer? Entende? Né? Então, passa muito por entender, ou seja, acredita que ser helenista, né, é simplesmente amar os deuses e vai muito além disso. Vai muito além de gostar dos deuses, né? Enfim, aí eu disse para ele, olha, acho que helenista não é bem o seu caminho, mas quem sabe um pagão, dentro do pagão, né, um politeísta grego, que curta os gregos, aí você tem mais liberdade de fazer aquilo que você deseja. Por quê? Porque quando a gente fala desse pensamento grego, vocês vejam, olha que quanta responsabilidade nós estamos tendo, né? E eu preciso dessa disciplina, porque se eu não tenho esse norteador nenhum, eu não preciso de disciplina, eu faço o que eu quero. E quando você precisa fazer o que é correto e não o que eu quero, ou seja, quando você tem consciência que eu estou educando a minha psique, né? Porque é isso que eu estou fazendo, eu estou educando a minha psique. Quando eu tenho consciência que eu tenho que, para ensinar, para ela poder aprender, ela precisa ter disciplina, fica mais fácil, né? Ou seja, de tanto repetir, eu acabo aprendendo. E a lógica da escola, né? A lógica do pensamento de aprendizagem, né? E você vai pegar vários estudiosos dentro da educação, Vygotsky, por exemplo, que fala que a gente aprende num dia 100, mas no dia seguinte a gente já esqueceu 40, ficou com 60% só daquilo que a gente já ouviu na aula. Aí eu preciso retomar tudo, ou seja, a gente está sempre retomando para voltar, retomando para seguir em diante. Isso é disciplina, né? Eu preciso ter disciplina para fazer esse movimento, entende? Vou aprender uma língua, se eu não praticar essa língua, eu não ter disciplina de praticar essa língua, eu não vou aprender uma língua, entende? Ouviu, Samia? Né? Aí para mim agora outra que também aí é pontual, porque ela é base, né? É a primeira coisa que a gente faz numa ritualística. Cafarsis vem de cafaro, que é limpar, cafaros, puro, né? Faz literalmente purificação contra miasma. Gente, esse povo tem um medo de miasma que olha, eu acho que do que o diabo é para os cristãos, os miasmas são para
para o povo grego. Porque o miasma é tudo que é produzido que nos desalinha com o cosmos, que nos desalinha nos afasta da divindade. Então, eu vou dizer assim para vocês, a questão da limpeza do corpo físico. Parece bobeira, mas na Europa, até hoje, o banho não é uma cultura que eles tenham como nós aqui no Brasil. Parece loucura dizer, tem que tomar banho. Mas imagina naquela época que a água era muito mais difícil, né? As coisas muito mais difíceis, o saneamento básico muito mais difícil do que hoje. Se hoje não tomar banho, imagina, e que tem chuveiro, imagina milhares de anos atrás que não tinha essa coisa, essa facilidade que nós temos hoje. Estou falando para vocês porque, gente, eu vivo, eu sei que eu estou falando. E está tudo bem, eu entro no esquema. Contar para vocês uma piadinha. O último inverno, eu fui adotada por uma família grega, né? E quando eu vou para a Grécia agora, fico na casa dessa família. O papai e a mamãe está tudo na casa dos 80, né? Eu estou com 56, estou na casa dos 80. E aí, cheguei assim, ó, eu tomar banho, tomar banho. Assim, você sabe que a água aqui é cara? Aí é muito cara? É cara. A gente não toma banho todo dia, não. Aí eu falei, não? Isso estava no inverno, né? Eu falei, putz, tá bom. Aí eu liguei para amiga minha. Yara, como é que eu faço para tomar banho, cara? Não é todo dia, não, e eu estou acostumada a tomar banho todo dia. Como é que eu vou fazer isso daí? Samuel, eu tenho um jeito, é lencinho umedecido. Como? Lencinho umedecido. Aí eu fiquei, cara, sem sacanagem, eu fiquei o inverno todinho tomando banho uma vez por semana e nos outros dias usando lencinho umedecido, entende? Aí o que eu pensava? Eu vou tomar banho quando eu tiver o ritual. Olha que eu tô falando. Olha o pensamento. Vou tomar banho quando eu tiver o ritual. Ou era sábado ou domingo, de 15 em 15 dias, como eu estava participando tanto, né, da Labres como da FIMEL, eu tinha quase que ritual todo final de semana. Aí tá, eu vou deixar para ir para o ritual. Então, antes de ir para o ritual, eu vou tomar um banho, lavo a cabeça, me arrumo toda e vou limpa. Olha só. Então, quando se fala de limpeza, de purificação do corpo físico, tem um porquê. Quando se fala, aí assim, pensei assim, eu fico, olha, pensando, mas por que o sexo virou miasma? Porque se botava, pensa comigo, gente, vamos pensar comigo, né? Vamos pensar comigo, porque é importante que a gente entenda o local deles. A gente não somos mais, nós não vivemos mais na Grécia Antiga, né? Nós vivemos na época moderna. Bom, as pessoas não tinham essa facilidade de banho que nós temos. Então, depois do ato sexual, porque dentro do quarto era muito comum se ter estátuas de Afrodite, né? Principalmente para casamento, quando se casavam, enfim, né? Tinha essa coisa. O sexo não era visto como pecado, com essa relação impura, mas o sêmen era miasma. Por quê? Porque não tomava banho depois, galera. E aí ficava aquele ranço, aquela sujeira. Como é que você vai estar diante dos deuses fedendo a queijo podre? Entendeu? Como os costumes, se a gente parar e se jogar, viajar no tempo, e a gente vai entender que certos comportamentos eram daquela forma. Sangue menstrual. Sangue menstrual não é pecado, não é coisa ruim. Olha, falando de pecado, não é ruim, é vida. Eles tinham esse conhecimento de vida. Só que você não toma banho todo dia. Você não se lava todo dia. Como é que você está? Fedendo. E você vai se apresentar diante dos deuses fedendo? Não vai, né? Não vai.
Entende? A gente começa a entender por que esse miasma se torna o pavor, o suor. Pô, não tomava banho todo dia. Não tinha essa relação com banho que nós temos hoje, que nós brasileiros temos hoje, né? Brasileiro. Que a Europa não é assim, não, galera. A Europa não é assim, não. Nós brasileiros, tá? Então, a limpeza é fundamental. O corpo físico, agora, o que é realmente a ferida do miasma? Pensamento, atitude. Isso são, por mais que você lave o seu corpo, tome banho 3 vezes ao dia, se você não tiver clareza dos seus pensamentos, se você não tiver em prontidão, disciplinado para trabalhar a limpeza mental e espiritual, não adianta, você vai estar carregado de miasmas, tá? Então, esse é o ponto que eu não me preocupo, eu acho que todo mundo aqui toma banho, né? Ninguém vai para uma festa sem tomar banho, entende? Né? Mas quando fala do miasma, eu não tenho problema com o miasma do sexo, eu acho que todo mundo depois faz, toma banho. O suor, todo mundo toma banho. Agora, o miasma mental que nós produzimos, o miasma, fruto das nossas atitudes, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, esse sim é que hoje a gente tem que estar atento, né? Não que nos antigos não estivessem. Creio que sim, espero. Mas hoje é o que nós precisamos estar muito atentos, né? Não a questão somente do banho, né? Mas dos miasmas que nós geramos através do nosso pensamento, certo? E essa coisa da purificação, da limpeza, da água lustral, né? Ela é muito simbólica, no sentido de trazer para a gente, olha, naquele momento que eu vou lavar minhas mãos e vou iniciar uma ritualística, eu preciso limpar as minhas mentes, de limpar minhas preocupações, trazer minha presença, entende? Esse movimento de limpeza, esse movimento de limpeza vai me fazer com que eu esteja presente no meu local, porque, teoricamente, eu vou afastar os pensamentos perturbadores, afastar os sentimentos perturbadores, entende? Que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, e quando a gente está numa celebração, não dentro de casa, talvez nem tanto, mas, por exemplo, como a gente tem as celebrações em grupo, que é com hora marcada, é aquele momento, você tem que ir, às vezes você não está legal, e você vai, e você, na hora, precisa se preparar para poder iniciar a celebração. Entende como talvez essa experiência nossa aqui, a gente não tenha, por não estar dentro de um grupo, por não participar de uma sociedade, né, que pratica todo mundo junto, mas imagina, tudo com hora marcada, você chega lá, cansei de chegar, é no alto do morro que a Labre se encontra, a Fimele se encontram, e às vezes você tem que sair lá da estação do metrô, dar uma pernada, escalar o morro, para chegar lá, linda e formosa. Tu tá suando. Cara, 47 graus, você tá suando, entendeu? Sabe? Como é que você vai... Entende? Então, aí você tem que parar, você tem que desacelerar, tem que se preparar para se conectar. Isso é isso é esse movimento. Limpar a minha mente, sabe? De tirar tudo que está me incomodando, me afastando, para que eu possa viver aquele momento 100%. E tem outras coisas que a gente precisa nos limpar aqui também, que são também os daimons, né? Que esses nossos comportamentos, os nossos pensamentos, eles atraem daimons, né? E esses daimons convivem com a gente. Eu acho que é um pensamento muito moderno hoje, então, que todo mundo tem consciência que a gente não, né? Que existe vida após a morte, e nem todo mundo vai para a Hades, tem muita gente que vaga, e tem gente de tudo que tipo de caráter,
Não é porque morreu que virou santo, né? Bom, ficia, isso é outra discussão que a gente vai ver na próxima aula, mas entender, vocês vejam que limpeza é uma qualidade, e isso, para mim, é fundamental, porque a purificação é uma qualidade, porque é um exercício de fazê-lo, o exercício de pensar, de se livrar de coisas perturbadoras que nos fazem mal, que nos é a nossa obrigação de fazer, pensar de forma que me conecte com o sagrado. Isso é uma qualidade. E a ficia também como uma oferenda, porque ficia vem de fio, que é queimar, que significa oferenda através do fogo. E isso a gente também já está estamos adaptando, porque a gente não a maioria das pessoas não trabalha com fogo, né? Não sei o fogo da cozinha, do fogão. E hoje ainda tem o fogo elétrico, ou seja, o fogo está indo para o espaço. Então, a gente tem que entender que o termo oficia é queimar. Então, as oferendas eram colocadas no fogo, queimadas. Porque o que vai para os olimpianos, que vai para os deuses, né, os olimpianos, é o aroma. Você pode pegar todos os hinos órficos, ele começa da seguinte forma, olha aqui, ó. Todos os hinos começam aqui, ó. Cadê? Vou botar o óculos aqui, para vocês verem aqui. Todos começam com a seguinte frase. Ó. Não, cadê? Ih, capeta. Tô mal de vista mesmo. Ah, o cheiro do aroma que sobe, né? Aquele fimíaco. Ó, fimíama, tudo. Fimia estraraca, fimia livano, tudo que é. O incenso é o aroma que vai. Aromata fimíata, né? O aroma que eleva, o aroma queimado que do aroma, que sobe. Então, essa era a forma de se fazer as oferendas, queimar. Então, mas o que era realmente fazer essas oferendas, fazer esses sacrifícios, né? Que a gente vai ressignificar, mas a gente não precisamos mais queimar, não precisamos fazer sacrifícios de animais, nada disso, porque isso não é o importante. Mas o que é importante dentro da FCIA, como qualidade, como virtude? É entender que é uma ponte. O ato de entregar algo é uma ponte, é uma troca. A oferenda, né? Hoje mesmo não sendo queimada, ela é uma ponte que nos liga, que liga a nós ao divino. Lembra que eu falei da minha presença e eu entender o lugar do outro, né? Então, a ficia é uma reverência, é um ato que é onde eu reconheço o lugar do outro. Agora, eu sei que eu já recebi. Eu já recebi. A troca sagrada é a minha devolutiva, porque eu já recebi, né? E eu estou devolvendo, estou agradecendo. Haris, lembra? Eu tenho Haris, eu reconheço que eu já recebi e eu devolvo, eu faço a devolutiva para os deuses através de uma oferenda. Por isso que é uma troca sagrada, né? Não é eu peço e levo. Não, eu já trouxe, eu já recebi, estou devolvendo. Entende? E aí é outro termo que está dentro da FCC, que é a partilha. Cara, se é uma troca sagrada, é partilha. Entende? Não é só para mim, é partilhado. E aí é que vem a sacada. Eu reconheço o que é dos deuses e reconheço o que é meu. Efzévia, lembra da palavra efzévia? Lembra da outra palavra que a gente viu logo depois da efzévia, que é o edos? Ó, efzévia e edos. Eu sei o que é meu e eu sei o que é do outro.
Entende? Então, partilha isso, eu reconhecer o que é meu e reconhecer e dar o que é dos deuses. Então, eu entrego o que é dos deuses e o que sobra é minha, eu posso comer. Então, eu posso beber junto com os deuses, eu posso comer junto com os deuses, eu posso dançar junto com os deuses, né? Mas primeiro eu entrego a parte dos deuses e depois eu como. Entende? Porque os deuses é o seu convidado. Quando você abre, tira o véu do seu altar, você abre as portas para o sagrado, você está convidando os deuses a habitarem a tua casa. Entende? Então, eles são seus convidados de honra. Eu entrego primeiro para os meus convidados. Não é assim que a gente faz quando vem uma visita em casa? A gente primeiro dá para a visita e depois a gente come? Ou vocês sentam na mesa e comem primeiro e deixa a visita te olhando, né? A etiqueta social, a etiqueta, os bons costumes, o bom hábito, o bom educado, você primeiro entrega, dá primeiro para a tua visita e depois você come. Entende? Né? Então, a ideia é essa, da FSI é essa, é uma aliança entre homens e deuses, uma aliança de comprometimento, uma aliança de reconhecimento, entende? Então, não faz muito sentido para mim quando as pessoas entregam algo no altar e comem aquilo que entregaram para os deuses, não faz sentido. Não faz sentido, porque você está tirando aquilo que você reconheceu. Ah, mas vale a intenção. Cara, calma. Olha eu fazendo aprender a exatamente ser uma boa anfitriã divina. Essa é a ideia. Aí você, mas você vai botar no verde. Hoje a gente descarta. Como a gente não queima mais, né? A gente descarta no verde. Vocês lembram que tem várias passagens mitológicas que os deuses se disfarçam de animais, estão caminhando entre os homens e se disfarçam de homens caminhando entre os homens? Então, quando você pega a sua oferenda, a parte dos deuses que você colocou no altar, né? E depois você vai colocar essa descartar no verde. O que normalmente acontece? Passarinho come, cachorro come, né? Os animais ali comem, entende? Isso provavelmente, são os deuses se alimentando dentro de numa visão mitológica sobre divindades, né? Inclusive, meu marido fala assim, se os gatos beberam teu leite, os deuses já receberam, gostaram da oferenda, estão bebendo, entende? Né? Mas essa é a lógica, né? Você entrega para a natureza e os deuses vão ter a forma dele de se apropriar daquela lima, que na verdade é ali a intenção. Mas se você come, você tira essa intenção, porque você voltou para você, entende? Sei lá, eu tenho um pouco de dificuldade de entender eu comendo aquilo que eu entreguei, né? Para mim, aquilo que eu entreguei está entregue, e aí está na natureza, os deuses vão dar um jeito de reverter aquilo ali em adubo, ou, por exemplo, eu tenho um vaso de planta no lado do meu altar, eu já botei ali de propósito, porque quando eu gosto de ofertar grãos, eu tenho optado em ofertar sementes, principalmente sementes. Aí eu coloco as sementes ali no vaso, descarto no vaso, aí nasce aqueles verdezinhos, e os gatos gostam de comer aqueles verdezinhos, sabe? Gostam de se alimentar. Principalmente semente de girassol, gergelim, sabe? Eles gostam de se alimentar daquilo dali. E é uma forma de, bom, se os gatos estão se alimentando, é porque é saudável e está gerando vida a partir daquilo dali, né? Então, oficia, para mim, ela tem que ser vista com muito carinho, com muita... 9 horas já. E o último, né, é o metro. Metro vem da medida, da proporção, né? Aí vem e fala assim, avaliar. Tudo que a gente fizer, avaliar. Uma vez eu fiz um vídeo para vocês que eu falei assim, o que a Deus Atena me ensina? Deus Atena me ensina a fazer a pergunta certa.
Porque ao fazer a pergunta, me leva a pensar, me leva a avaliar, me leva a medir. E quando eu faço esse movimento, eu busco o equilíbrio, porque será que realmente eu preciso comer mais? Será que eu preciso gastar mais dinheiro com isso? Será que realmente eu, sabe? Será que eu preciso responder a essa pessoa agora? Será que eu preciso ficar tão preocupada? O que eu estou fazendo que está me gerando isso? Entende? E aí você começa a fazer as perguntas para você, aí você vai entrar num loop, né, de viver todas as qualidades, ou seja, que loop é esse? De viver em harmonia, e de querer viver em harmonia com o sagrado. E é isso que é o que faz a gente chegar a essa harmonia com o sagrado, né? Bom, e a última é o Timiton Crono, né? Que vem honrar o tempo certo, né? Honrar o tempo. O que é honrar um tempo? É entender que o tempo ele tem o seu próprio tempo, e aí vem a loucura, porque normalmente nós queremos que o tempo seja o nosso tempo, e nós esquecemos que o tempo verdadeiro, né, que o tempo tem o seu próprio tempo para que o tempo aconteça. Né, para esse papo de maluco, né? Mas esse é o ponto. E quando a gente entende isso, a gente começa a valorizar o tempo que nós temos. A gente começa a entender que as oportunidades que são nos dadas, elas estão ali naquele momento. Que às vezes eu preciso ter entendimento a hora certa de agir. Porque se eu ajo com excesso, eu vou ser imprudente. Se eu não ajo da medida certa, eu vou cometer erros no agir. E não vou saber usar a oportunidade que são me dadas corretamente. Então, é uma qualidade muito importante. Muitas vezes é preferível a gente aprender a viver no silêncio, se aprender a silenciar para poder ouvir e entender esse tempo, e entender o tempo que o tempo tem, que nunca é o nosso tempo, né? E me parece que dentro da tradição, o tempo é algo muito importante, porque o tempo faz florescer as coisas. O tempo certo floresce, dá fruto. Basta ver a importância que nós temos na questão do calendário, né? O calendário nos ensina que tudo tem o seu tempo certo. O tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de, sabe? E que não é movido pela nossa vontade, né? Mas a gente precisa ter sabedoria de observar e compreender esse tempo para poder fazer o nosso melhor, poder viver, né, de forma realmente florescendo, florescendo. Essa é a palavra-chave para o que nós estamos fazendo com a nossa existência. Buena, e para terminar, então, o arete vai ser a excelência moral e ritual. Né? Hoje a gente viu um pouquinho dessa excelência moral, né? Amanhã, na próxima semana, a gente vai ver um pouco mais da excelência no ritual, né? As virtudes vão ser exercícios constantes de aproximação com os deuses, então, quanto mais virtudes eu vivo, eu busco, mais próximo do sagrado eu vou estar presente. Isso é fundamental para tudo na nossa vida, né? Viver com arete é viver em harmonia com o cosmos, certo? Eu espero de coração que tenham compreendido essa importância de olhar para as qualidades, olhar para as virtudes, olhar para nós mesmos, né? Nos olhar no espelho e reconhecer o nosso momento, porque a prática correta, a ortopraxia, né?
vai muito além de simplesmente executar algo, né? Realmente é praticar, é colocar em prática todas essas virtudes, e é cultivar todas essas virtudes, né? Cada gesto, cada palavra, cada oferenda, cada postura do corpo, cada hino que nós memorizamos, cada palavra que nós verbalizamos, cada livro que nós estudamos, né? São gestos que nós fazemos para ensinar a nossa alma a realmente a ser o melhor que ela pode ser, tá bom? E a pergunta para vocês trabalhar essa semana, né, qual virtude você já pratica com excelência e quais as virtudes, né, que você precisa estar tendo mais atenção para desenvolvê-las, tá bom? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Nossa, falei por 1 hora, né? Querem perguntar alguma coisa? Um metro bem assim para mim? 1 metro, como assim? Deixa eu abrir aqui a pergunta aqui. Botar o óculos, porque sabe como é que é, né? 1 metro bem assim. Como assim? Mas tá. Eu tenho que me aperfeiçoar em tudo. Tá complicado. Às vezes é bem tenso. Às vezes é bem tenso. Mais alguma pergunta? Querem perguntar mais alguma coisa? Bom, também se vocês quiserem conversar no privado depois sobre o que é os pontos que vocês acharam, né? Mas eu acho que é a aula passada, e essa aula, quando a gente for para a prática realmente, né, da ortoprática na semana que vem, começarmos a falar da ortoprática, eu tenho certeza que vai dizer assim, nossa, agora faz todo sentido. As coisas começam a fazer sentido, porque tudo está muito conectado, tudo está muito ligado, sabe? E entender esse local de fala deles, de onde eles estão, ajuda muito, muito mesmo, a gente compreender o nosso fazer, entendeu? O nosso fazer. Não só diante dos deuses, mas diante da sociedade também. Tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar agora, porque a gente tem agora uma live no TikTok, vocês estão convidados, vamos falar sobre amor, Afrodite. Que eu vou trazer para vocês umas curiosidades sobre os episódios dela, né? Que eu acho que tem algumas traduções equivocadas, eu vou trazer essas traduções equivocadas, a gente vai dar uma destrinchada em alguns epítetos dela, tá bom? Fico feliz em poder ajudar vocês, até na próxima segunda, tá bom? Beijão, tchau, tchau.